Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Palestra 360. Para quem não me conhece, eu sou o Alex. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui, fica por dentro do nosso conteúdo, ative o sininho das notificações e se você gostou do vídeo, deixe seu joinha e comenta para eu saber o que vocês acharam do nosso vídeo. Bem, ontem o Palmeiras sagrou-se pela 27ª vez campeão paulista. O Palmeiras, que é o segundo maior vencedor do Campeonato Paulista, atrás apenas da equipe do Corinthians, com 31 títulos. Logo após, vem Santos e São Paulo com 22 títulos cada, né? Ontem houve uma quebra de recorde de alguns integrantes desse elenco aí do Palmeiras, né? O técnico Abel Ferreira, ele com 12 títulos, ele agora é o treinador mais vitorioso da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vocês podem gostar do Abel ou não, cada um tem sua opinião sobre o Abel, eu tenho a minha. Enfim, a gente pode discutir se o Palmeiras pode render mais com o elenco que tem, se pode jogar um futebol melhor ou não. Porém, é inegável que o Abel Ferreira, ele tá na nossa história, ele é o maior treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Também foram quebrados alguns recordes por parte de atletas, né? Principalmente Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, ele se tornou o atleta mais vitorioso da história da Sociedade Esportiva Palmeiras com 13 títulos. O Gomes, que chegou no Palmeiras em 2018, e desde então ele foi galgando seu nome na história do time, né? Eu lembro que em 2018, quando o Matos trouxe o Gustavo Gomes, na época que o Palmeiras era treinado pelo Filipão ainda, a princípio o Gomes havia chegado para ser um reserva de luxo, né? Porque naquela época o Palmeiras contava com Edu Dracena, o Luan, o zagueiro Antônio Carlos, né? Se eu não me engano, que a zaga titular inclusive era Antônio Carlos e Dracena, e a zaga reserva, entre aspas, era Gustavo Gomes e Luan. Inclusive naquele ano, quando o Gustavo Gomes chegou, o Filipão ele usava um time para o Campeonato Brasileiro e usava outra equipe também para o campeonato para a Copa Libertadores, né? Aquele ano o Palmeiras foi campeão da do Campeonato Brasileiro e a zaga titular da equipe do Brasileirão era Luan e Gomes. E desde então o Gomes ele foi colocando o seu nome na história, né? Ele sempre foi protagonista aí nas equipes, na zaga do Palmeiras, né? De todos aqueles times para cá. Você vê aí de vez em quando, um atleta determinado aí tem muitos títulos na equipe, ele conquistou vários títulos, mas muitos acabam conquistando o título fazendo parte do grupo, sendo reserva, enfim. O Gustavo Gomes não. Se não for na sua totalidade, na sua maioria, ele foi titular, ele esteve em campo, participando ativamente de todos os títulos que ele conquistou. Desde aquele primeiro brasileiro até os outros títulos, né? Porque desde aquele título de 2018, no ano seguinte, se eu não me engano, ele já assumiu a titularidade do Palmeiras. E a dupla, inclusive, foi Luan e Gomes durante muito tempo até a gente conquistar o título da Libertadores. Passou o Filipão, o Luxemburgo e ainda continua assim com o Abel Ferreira, né? Então, tanto o Abel colocou o seu nome na história mais uma vez, quanto o Gustavo Gomes com 13 títulos. Eu acho que dificilmente na nossa história a gente vai encontrar um outro zagueiro como o Gustavo Gomes, um cara que chegou, por não ser brasileiro, né? A gente tem aquela questão da adaptação, mas ele se identificou com a equipe do Palmeiras, né? Ele parece que o Gustavo Gomes nasceu para jogar na equipe do Palmeiras, então ele foi galgando o seu nome na história. E como eu falei, sendo um dos principais nomes da equipe em todos os 13 títulos que ele esteve presente, né? Bem, o Campeonato Paulista acabou ontem e, como eu falei no título do vídeo aí, na minha opinião, de todos os títulos que o Abel Ferreira conquistou na Sociedade Esportiva Palmeiras, de todos os 12 títulos, esse Campeonato Paulista foi, para mim, o mais fácil da era Abel Ferreira. A gente sabe que o Palmeiras ele começou o Campeonato Paulista com um time misto, mesclando vários jogadores, até porque a pré-temporada esse ano foi muito curta, os atletas voltaram e eu acho que em menos de 10 dias já estavam estreando
pelo Campeonato Paulista, né? Que a gente sabia que esse ano a competição ela foi antecipada porque o Campeonato Brasileiro também começou mais cedo, né? Inclusive, acho que pela primeira vez o Campeonato Paulista ocorreu paralelo a algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Tanto, se eu não me engano, foram disputadas já 4 partidas do Campeonato Brasileiro, né? Inclusive o Palmeiras está liderando aí com 3 vitórias e um empate. Então, assim, o Palmeiras ele começou o Campeonato Paulista em marcha lenta, porque é normal, né? A equipe voltando de pré-temporada, muitos atletas ainda fazendo condicionamento para adquirir a melhor parte física, né? Então o Palmeiras ele começou ali em marcha lenta, mas mesmo com um time misto, o Palmeiras ele foi conseguindo alguns resultados, né? O que outras equipes grandes não conseguiram, nem o São Paulo, nem o Santos, nem o Corinthians, que quando precisavam mesclar a equipe, eles acabaram tendo mais dificuldade do que o Palmeiras. O jogo que o Palmeiras se saiu pior com essa mescla assim, foi contra a própria equipe do Novo Horizontino. Quem sabe que ela jogando nos seus domínios lá no interior, sempre foi uma equipe forte, né? Inclusive esse ano ela havia ganhado todos os jogos, estava 100% de aproveitamento, até perder para o Palmeiras ontem no segundo partida da final. Então o Palmeiras ele foi ali galgando, foi melhorando jogo após jogo, teve uma derrapada ali contra o Novo Horizontino que gerou muito burburinho, porém o Palmeiras ele seguiu firme ali na preparação dele, no planejamento da comissão técnica, né? E foi evoluindo. Desde aquela pancada que o Palmeiras tomou para a equipe do Novo Horizontino, ali foi um divisor de águas, né? Que ali o Abel começou a dar sequência para um time titular e o time foi pegando o ritmo, foi se adaptando, foi evoluindo durante os jogos, foi ganhando ali, né? E aí o Palmeiras conseguiu terminar a primeira fase do Campeonato Paulista no segunda colocação, atrás da equipe do Novo Horizontino, justamente no saldo de gols, o que acabou contribuindo foi a vitória do Novo Horizontino 4-0 em cima do Palmeiras, né? Então isso acabou elevando o saldo de gols da equipe do Novo Horizontino e acabou reduzindo o saldo da equipe do Palmeiras. Então o Novo Horizontino passou em primeiro, Palmeiras passou em segundo e as outras equipes grandes da capital, Corinthians, São Paulo e Santos, todos eles passaram para a segunda fase do Campeonato Paulista, porém mandaram suas partidas como visitante. Corinthians conseguiu passar, o São Paulo também, o Santos já caiu logo nas quartas de final para a própria equipe do Novo Horizontino, então o Palmeiras na semi pegou o São Paulo e o Corinthians acabou pegando a equipe do Novo Horizontino mais uma vez fora de casa, que já havia jogado fora contra a Portuguesa, né? Então nas quartas de final o Palmeiras passou com tranquilidade da equipe do Novo Horizontino, se não me engano ganhou de 3-0 nas quartas de final, então passou sem sustos e chegou na semifinal para pegar a equipe do São Paulo, onde o Palmeiras era favorito, jogando em casa, em partida única na Arena Barueri. O Palmeiras foi melhor do que o São Paulo durante todo o jogo, teve a polêmica do pênalti lá, com a bola na mão do Gomes, que o juiz não marcou, depois acabou marcando um pênalti bizonho, né, para poder compensar, enfim. Mas em momento nenhum o São Paulo mereceu vencer o Palmeiras, né? O Palmeiras ele foi superior durante a equipe de São Paulo durante todo o tempo. Então o Palmeiras já havia sido superior às outras equipes na primeira fase, foi superior à equipe do Capivariano nas quartas de final, foi superior à equipe de São Paulo na semifinal e chegou para a final contra a equipe do Novo Horizontino, onde muitos esperavam uma revanche contra a equipe do Corinthians, né? Porém, a equipe de Novo Horizontino, que já havia eliminado o Santos nas quartas de final, acabou eliminando o Corinthians e foi fazer a final contra o Palmeiras. Eu até tinha feito um vídeo alguns dias antes, cravando que o Palmeiras seria o campeão paulista, né? Embora a equipe do Novo Horizontino tenha feito uma boa campanha, enfim, tenha chegado com seus méritos até a final, dificilmente o Palmeiras, por todo o seu investimento, por toda a sua estrutura, por todo o elenco que tem, o investimento que foi feito nessa equipe, enfim, por tudo isso, eu cravei que o Palmeiras seria campeão paulista, porque uma coisa é você pegar uma equipe do interior numa partida de mata-mata, ou só de mata, né? Jogando fora da sua casa, como foi o Santos e o Corinthians, que foram eliminados nas fases anteriores para a equipe do Novo Horizontino. Outra coisa é você pegar uma equipe como o Palmeiras, que é uma das equipes mais fortes do futebol brasileiro, já pelo menos uns 10 anos, né? Com toda a infraestrutura e investimento que tem,
você pegar uma equipe do interior e uma equipe dessa conseguir superar em 2 partidas no jogo de ida e volta uma equipe grande. Então eu havia cravado, eu havia já, porque assim, eu estava confiante e realmente o Palmeiras ele não perderia o título para a equipe do Novo Horizontino em 2 partidas, que foi o que acabou ocorrendo. O Palmeiras ganhou a partida de ida, a primeira partida em Barueri por 1-0, que poderia ter sido 2-0 se não fosse feito aquele impedimento do Gustavo Gomes, que até agora eu não estou convencido que aquele gol foi irregular. Enfim, o Palmeiras acabou ganhando e ontem acabou superando novamente a equipe do interior, né? Quando a equipe grande já chega para uma partida dessa, ainda mais em vantagem, acaba ficando muito mais difícil para a equipe do interior poder correr atrás do resultado. E o que acabou ainda contribuindo mais ainda para dificultar a equipe do Novo Horizontino foi que a partida ontem aconteceu sob chuva torrencial, acabou deixando o gramado muito pesado. Enfim, quando você precisa correr atrás e o campo também não te ajuda, tudo isso acaba favorecendo a equipe que está em vantagem no placar. Então, por todos esses motivos, o Palmeiras não teve dificuldade de superar a equipe do Novo Horizontino. Então, o Palmeiras ele passou com tranquilidade na primeira fase, passou com tranquilidade nas quartas de final pelo Capivariano, passou com tranquilidade sobre a equipe do São Paulo na semifinal e ganhou com tranquilidade também a equipe do Novo Horizontino. Então, para mim, esse foi o título mais fácil que o Abel conquistou até hoje pela equipe do Palmeiras. De todos os 12 títulos que ele conseguiu na sua trajetória aqui na equipe do Parque Antártica, essa foi a conquista mais fácil. A gente espera que conquiste mais títulos esse ano, né? Que a gente acabe ganhando um brasileiro ou uma Libertadores, enfim, uma Copa do Brasil. Porque um paulista só para todo o investimento que o Palmeiras tem feito nos últimos anos é pouco. Não vou falar que acaba sendo uma obrigação, mas o Palmeiras pelo menos chegar na final por todo o investimento, por toda a estrutura que tem oferecido aos seus atletas e à comissão técnica, era meio que obrigação chegar na final. A gente esperava a nossa revanche contra o Corinthians, porém, já que não veio, a nossa obrigação contra a equipe do interior era ganhar. Com tudo isso aí, o Palmeiras acabou arrecadando cerca de 40 milhões em premiação do Campeonato Paulista, 35 milhões pela participação, 5 milhões pelo título e mais 1 milhão porque o Novo Horizontino acabou pagando a multa do Rômulo para ele poder atuar ontem, né? Não acabou adiantando muito para eles. Melhor para a gente que além dos 5 milhões, acabou ganhando mais 1 milhão do Novo Horizontino por ter colocado o atleta em campo. Então é isso. Os destaques para mim do campeonato o melhor jogador do Palmeiras do Campeonato Paulista, sem dúvida, foi o Flaco Lopes. Mas eu gostaria também de fazer uma menção honrosa ao Marlon Freitas e ao Vitor Roque. O Vitor Roque, a gente sabe que ele começou muito mal aí no começo do campeonato, forma física, ele estava também se recuperando aí de uma lesãozinha que ele teve na pré-temporada. Mas da metade para o final, o Vitor Roque ele acabou sendo um diferencial muito grande para a equipe do Palmeiras. O Marlon Freitas ele acabou encaixando muito bem nesse meio campo do Palmeiras junto com o Andreas Pereira. O Palmeiras ele não trouxe muitos reforços essa temporada, né? Pelo menos nessa janela, foi só o Marlon Freitas e o Arias, que chegou agora já na reta final do Campeonato Paulista. Porém, o Marlon Freitas ele acabou caindo como uma luva nesse meio de campo, né? A gente sabe que nem Marlon Freitas nem André são com a marcação muito forte, mas ele acabou dando uma dinâmica diferente, né, para esse meio campo. Ele é um jogador que quando ele pega a bola, ele ergue a cabeça, ele sabe fazer o time jogar bola, e sem contar a liderança, né, que apesar do pouco tempo que ele tem, você vê que ele é um atleta que demonstra liderança, ele inspira os outros que estão ao lado dele ali a ser melhores a todo momento da partida. Então, a menção honrosa ao Marlon Freitas, para mim o melhor jogador do campeonato, Flaco Lopes, e o melhor jogador da final ontem, Vitor Roque. No mais é isso, essa foi a minha constatação aí a respeito desse título do Palmeiras. A gente espera que venha mais nessa temporada, que o Palmeiras merece por tudo que tem feito esses anos aí. Tá bom? Se você gostou do conteúdo, deixe seu joinha e até a próxima. Um abraço, valeu!